Leone. Eu sou o professor Arthur Duarte e hoje nós vamos fazer mais uma aula de geografia para o sétimo ano A e o sétimo ano B, com o seguinte tema: o processo de regionalização. Galerinha, eu sei que pelo aplicativo, pela videoaula, não é a maneira mais fácil, mais legal da gente se comunicar. No entanto, com essa pandemia, eu acho que é a maneira mais prática da gente conseguir continuar o nosso conteúdo. Bom, antes de avançar para o próximo conteúdo, eu vou fazer com vocês uma revisão de tudo que a gente já trabalhou esse ano na sala de aula. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, o processo brasileiro de regionalização. Hoje nós vamos falar sobre 4 processos de regionalização no Brasil. O primeiro, de Pedro Pinchas Geyser, Roberto Lobato Correia, Milton Santos e o IBGE. Mas, professor, você falou 4 nomes e 3 processos? Sim. Por quê? Roberto Lobato Correia e Geyser tinham um pensamento muito parecido, que é o que nós vamos trabalhar e vamos ver aqui na nossa videoaula de hoje. O Brasil. O território brasileiro já passou por diversas divisões regionais, os 3, 4 e 5 Brasis. A primeira proposta de regionalização do Brasil foi realizada em 1913. E qual era a importância dessa regionalização, meus amores? Era a distribuição econômica de cada região, certo? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que cada região produzia alguma coisa? E cada região possuía o seu grau de investimento para facilitar o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil? E depois as outras propostas surgiram, tentando adaptar a divisão regional às características econômicas e regionais, culturais, físicas e sociais dos estados. A regionalização atual é de 1970, adaptada em 1990, e razão das alterações lembram da Lei Maior da Constituição Federal de 1988. O órgão responsável pela divisão regional do Brasil é o IBGE. Lembra lá? Instituto Brasileiro da melhor matéria, que é Geografia e Estatística, meus amores. Sendo assim, dá então os 5 Brasis, que é a divisão atual: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Lembrando, chuchus: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, as 5 macro-regiões do Brasil. Mas, professor, por que então existiram as antigas divisões? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Roberto Lobato Correia, ele divide o Brasil em 3 regiões, conhecidas como os 3 Brasis, que diferenciam entre si por apresentarem distintas especializações produtivas. Lembra que eu falei para vocês? Cada região possuía, então, alguma forma de controlar a economia, certo? Era a região Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. A região Centro-Sul é a região que contempla o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Sendo assim, é a região que concentra a parte de indústria, levando em consideração também Goiânia e Goiás, certo? Que são os polos industriais. Lembra que eu falei para vocês? Lembra da história do boi? É mais ou menos por aí. Mas vamos continuar aqui. Já Pedro Pinchas Geyser, ele resolve mudar um pouquinho essa divisão, mas eles continuam com o mesmo contexto. Desculpa, perdão, gente. Essa proposta se baseia no processo histórico da formação do território brasileiro. Dessa forma, ela busca refletir a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. De acordo com Geyser, as macro-regiões do Brasil, elas servem para dividir uma só economia. Ou lembra que eu falei para vocês? A ideia de Geyser não muda muito de Roberto Lobato Correia, certo? Vamos lá. Chegamos então ao conhecido e tido como pai da geografia,
o geógrafo brasileiro Milton Santos. Milton Santos divide o Brasil em 4 regiões, porque Santos acredita que a divisão regional leva em consideração os aspectos socioeconômicos e o meio geográfico, ou seja, a sua territorialidade, destacando a articulação do território brasileiro, inserido como uma economia periférica no capitalismo. A partir da difusão histórica das técnicas, busca analisar os fluxos, ou seja, o total que ocorrem através da infraestrutura e do suporte da globalização. Então vamos lá, meus amores. O que é globalização? É a Globo? Não. O processo de globalização é a inserção de todos os países dentro de uma só economia, onde todos os países passam a ter contato um com o outro através da internet, através do celular e de todos os tipos de comunicações que existem, certo? Então, a divisão do Milton Santos, ela busca dar suporte às redes de informações, mercadorias e capitais de pessoas, que começa então o contexto da emigração, migração e imigração dos países, meus amores. Por fim, chegamos à divisão regional do IBGE, que é a nossa divisão atual. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. O Brasil está dividido em 5 regiões. Os estudos da divisão regional do IBGE tiveram início em 41, sob a coordenação do professor Fábio Macedo Soares Guimarães. No entanto, essa proposta ela entra de acordo a partir de 1970, sendo modificada em 1988, dando então a territorialidade e a divisão espacial de todos os estados como nós conhecemos hoje. Tudo bem? Por fim, eu trago uma surpresa para vocês. Não é doce, gente. São exercícios. Professor Arthur, exercícios? Sim, meus amores. Bom, nós então revimos tudo que nós já trabalhamos em sala de aula nesses 2 meses de aulas que nós tivemos. Então, nós vamos falar hoje sobre uma redação de 15 linhas falando sobre o processo de regionalização do Brasil. Vocês vão colocar tudo o que vocês entenderam sobre nossas aulas nessa redação. Professor Arthur, como a gente vai entregar essa redação? Vocês vão realizar essa redação numa folha de caderno. Eu estou no grupo da sala de vocês. Então vocês vão pegar e me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Vocês vão bater uma foto da redação legível e se identificar. Professor, eu sou o Gustavo do 7º A. Nome completo do Gu, 7º A. Ah, professor, eu sou a Lígia do 7º B. Lígia do 7º B vai colocar para mim todo o nome completo e a série dela. E vão me enviar. Vocês têm, então, essa semana para me fazer essa redação. Caso vocês não tenham o meu WhatsApp, meu número é 9 3231 5168. Então, assim, galerinha, lembrando, então, que é uma redação sobre o processo de regionalização do Brasil, conforme vocês entenderam da nossa explicação. Tudo bem? Galerinha, nossa videoaula vai chegando até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. E lembrem-se, fiquem em casa pro bem da nossa saúde, pro bem da nossa família, pro bem de todos. Eu estou morrendo de saudade de vocês, perfeito? Um beijo no coração de cada um de vocês e espero que possamos retornar logo para nossa sala de aula. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp que eu tirarei para vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau, galera!